Aí sim, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando. A gente iniciar. Tá saindo direitinho o som? Que bom. Aí, já foi um. Alanzinho. Dois. Vamos aguardar mais um pouquinho. Não pode ser muito também que a gente vai esperar, porque senão a gente perde bastante tempo, né? Bruninha. Isso aí, pessoal. Vai mandando coraçãozinho. Já temos um. Ó, a Lama também entrando. Vivi, Ana. Aí, excelente, pessoal. Acho que já tem uma quantidade de gente que falou que ia participar, né? Amorzinho também mandando, né? Entrou mais uma. Nossa, seja bem-vinda, Tamires. Ao Lázaro, exibido, querendo participar também. Bom, pessoal, tirando o pessoal que entra e sai aí, já tá na casa das 10 pessoas que falaram que ia participar, eu já vou começar, tá bom? Então, boa noite a todos, né? Pra quem me conhece, meu nome é Kleber, e pra quem não me conhece também, meu nome é Kleber, né? Pra quem já sabe mais ou menos do meu trabalho, né? Eu sou terapeuta, né? Especialista em desenvolvimento humano, estou especializando também em desenvolvimento de negócios. E para quem já sabe também do lado espiritual, eu sou médico, sacerdote, sou mago, sou iniciado em Umbanda, Quimbanda, estudei, trabalhei um pouquinho também nas casas espíritas. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Só que eu vou falar de mediunidade de um jeito simples e prático e objetivo, de forma que vocês possam entender o que é, que vocês possam também resolver os problemas que vocês estão tendo por causa dela, tá bom? Então vamos começar, né? Presta pleonasmo, pelo início. O que é mediunidade, né? Então o próprio nome, a própria palavra já vai trazer médium, um meio ou uma ponte. Uma ponte entre o quê? Uma ponte entre o abstrato e o concreto, ou o plano astral, espiritual e aqui o planeta Terra, denso. Vamos voltar lá. O que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade, né, que nós temos de mediar, ou seja, de ser uma ponte entre o outro lado e o lado de cá. Lembra que eu pedi para vocês pegarem material de anotação? Quem quer ir lá buscar, para vocês pegarem o conceito, porque eu vou construir com vocês um raciocínio para que vocês entendam o que é e para que vocês consigam também trabalhar no dia a dia. Posso continuar? Tá todo mundo com o material de anotação aí? Manda um ok, acena, faz alguma coisa. Manda um ok aí, gente. Pode continuar? Posso começar mesmo? Então eu vou continuar. Então, para quem já está com o material, coloca aí, mediunidade. É um meio. Isso aí, Alan. Então, mediunidade é a faculdade que todos nós temos de ser interlocutores, ou seja, de ser um meio entre o plano espiritual e o plano físico. Anotou? Então, nós somos uma ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Então, voltando, nós somos uma ponte entre o meio espiritual e o meio físico. Beleza? Ok. Vamos para o próximo conceito. Depois eu vou fazendo o quê? Depois eu vou fazendo como é que eu posso dizer? Vou juntar tudo. Então, primeiro eu estou passando para vocês as peças do nosso quebra-cabeça. Então, a primeira pecinha é essa. O que é mediunidade? É a faculdade que todos nós temos de mediar entre o plano espiritual e o plano físico. Essa é a primeira peça. A segunda peça. O que nós somos? Né? O que nós somos? Nós somos um ser espiritual. Vocês não concordam comigo? Vocês estão vendo que vocês não estão vendo o Kleber. Vocês estão vendo o meu corpo, ou seja, o corpo do Kleber. Concorda ou não concorda comigo? Ah, Flaviano, sempre atrasado. Então, voltando. O que nós somos? Nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Isso que está aqui na Terra é só um corpo. Então, esse é o próximo conceito. O que nós somos? Nós somos um ser espiritual. Nós somos o quê? Um espírito. Né?
Todas as religiões pregam isso. A gente só tem aqui de passagem. Isso aqui é que nem uma roupa, uma vestimenta. Tá dando para compreender? Então, o primeiro conceito que é mediunidade, o segundo que nós somos. É a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Nós somos um ser espiritual. Pegou a segunda peça? Deu para anotar direitinho? Tô até com minha colinha aqui, ó. Para quem eu falei que era simples, olha só para você ver. Cabe na metade de uma folha. Muita gente falou comigo que tinha problema e eu até demorei, peço desculpa por ter gravado, ter feito essa live, ter dado essa aula. Mas isso que vocês acham que é difícil, não é. Isso que vocês acham que é um problema, na verdade é uma solução, é um caminho. O Bob Proctor, vários outros sempre falam o quê? Que a solução está no próprio problema. O próprio problema é a solução para algo que a gente não consegue compreender. Se a gente pega Steve Jobs, ele fala que a gente não liga os pontos olhando para frente, liga os pontos olhando para trás. Então lá na frente vocês vão entender por que vocês estavam tendo problema com isso daí, tá bom? Aos bastidores. Então, voltando. A segunda pecinha nossa, né? O que nós somos, né? Nós somos espírito. Logo, nós estamos incorporados o tempo todo. Olha só pra você ver que legal. Se mediunidade é a gente comunicar o plano espiritual com o físico, e nós somos um ser espiritual, a mediunidade nada mais é do que a nossa capacidade de transmitir nós mesmos. Olha só para você ver. A nossa mediunidade, né, para quem é ostensivo ou não, para quem conhece um pouco ou não, nada mais é do que a gente transmitir a nossa essência, aquilo que a nossa essência está querendo ou trazendo. Por isso que muita gente tem problema no propósito, tem problema na dúvida, sem saber se fica em casa, se fica no intento de Umbanda. Olha, vamos pensar, pega só essas três pecinhas. A primeira, que é a mediunidade, não é? Comunicar o plano espiritual com o físico. Nós não somos um ser espiritual e nós não temos esse corpo. Então a mediunidade nada mais é do que a gente está comunicando o tempo todo. Isso que eu estou fazendo com vocês, eu estou mediando. Eu estou mediando que a minha essência, ou seja, que os meus outros corpos, principalmente o corpo mental, que é aquele que está comunicando com vocês agora, está transmitindo para vocês. E vocês também estão mediando entre o corpo físico de vocês com o corpo mental seus. Olha só para vocês verem. Então, a gente pegando isso, né? Como que a gente desenvolve a mediunidade? Volta comigo. Vou ficar repetindo o tempo todo. O que é mediunidade é um meio de a gente comunicar com o plano espiritual. E o plano espiritual comunicar através de nós. Então, o médium é aquele que comunica, mediana as coisas. Tá, dá para compreender? Manda um joinha aí para quem tá conseguindo compreender mais ou menos. Então, mediunidade. Nós estamos o tempo todo incorporados. O tempo todo nós estamos incorporados. Por que a gente está o tempo todo incorporado? Porque a gente é um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Deu para vocês compreender? Então, como que você desenvolve a mediunidade? Se desenvolvendo. Olha só para você ver. Como que eu desenvolvo minha mediunidade? Me desenvolvendo. Se eu quero aperfeiçoar minha mediunidade, eu tenho que me aperfeiçoar. Calma aí, viu, gente? Não sai ainda não. Por quê? Porque eu fiz essa aula que eu gosto de dar para o pessoal. Para quê? Para vocês entenderem que vocês não são obrigados a trabalhar em casa espírita, vocês não são obrigados a trabalhar na Umbanda, vocês não são obrigados a trabalhar em nada espiritual. Se vocês não quiserem, entende? Não é uma obrigação. Toda vez que você vai na tenda espírita, toda vez que você vai numa tenda, você vai num terreiro, você vai numa casa, e eles falam para você se desenvolver, é isso, é você desenvolver a si mesmo. E quando você vai numa casa mais simples que eles falam para você se desenvolver lá, é que na cabeça deles só tem como você se desenvolver da mesma forma que eles desenvolveram, entende? Não é maldade, não é ruindade, não. É porque eles só entendem daquela forma. Eles só entendem daquela forma. Então, para eles é seguro o quê? No mundo deles. Então, se você tem a mediunidade mais ostensiva, se você tem uma capacidade espiritual maior, e você não quer ser obrigado a participar de nenhuma desse tipo de religião, você tem que fazer o quê? Você tem que se desenvolver. No finalzinho dessa aula, eu vou estar passando para vocês os atributos que vocês têm que conquistar, tá bom? Agora, gente, deu para vocês pegarem mais ou menos, né? É porque é rápido. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha a missão de passar isso para vocês em 40 minutos?
Então, se vocês pegarem esse conceito e for fazer montar o quebra-cabeça, é bem simples. O que é mediunidade? É a capacidade de eu me comunicar com o mundo espiritual e com o mundo espiritual tem de comunicar comigo. O que é um médium? Um médium é aquele que se comunica com o mundo espiritual e que o mundo espiritual se comunica com ele e através dele. E o que nós somos? Nós somos um ser espiritual. Nós somos espírito. Então, logo, o tempo todo nós estamos incorporados. O tempo todo nós estamos fazendo uso das nossas faculdades mediúnicas. Então, se eu quero desenvolver minha mediunidade, seja para trabalhar, ou seja só para viver normal, porque hoje eu não estou falando aqui para a gente trabalhar ou desenvolver a mediunidade ostensiva. Eu estou aqui falando para vocês se equilibrarem e se desenvolverem. O meu objetivo é fazer com que vocês se equilibrem, vocês vão para frente, vão realmente levar a sua vida, vão conseguir realmente resolver seus problemas. Mas só pra você ver, só essa parte para explicar, bem pequenininha, só pra você ver, metade de um papel, uma colinha bem pequena. E por que a gente tem problema ao se desenvolver? Entende? Por causa da dúvida. Por causa da dúvida. E o que gera a dúvida? O que gera a dúvida é falta de conhecimento, entende? E principalmente a falta de propósito. Se é a falta de propósito que gera o maior problema, o que é o propósito? Entende? Para isso eu vou contar para vocês uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do barco. Fechem os olhos agora e escutem somente o que eu vou falar. Imaginem um barco. Imagine um barco lá, no caso, atracado. Esse barco não tem capitão, não tem nada. Alguém foi lá e soltou ele e jogou ele no meio do mar. Esse barco, né? Ele vai para algum lugar, certo? Ou a probabilidade é que ele vai afundar, uma onda vai vir, vai jogar ele debaixo d'água, vai fazer com que ele bata em alguma coisa, que ele bata em uma ilha, que sei lá, que ele se perca. A probabilidade é que ele se perca, não é? Por quê? Porque esse barco não tem comandante. Ele está o quê? À deriva. O que é a maioria das pessoas. Nesse caso, entendeu? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que acordam, vai trabalhar, chega em casa, ou vai resolver alguma coisa em casa, dorme, acorda, vai trabalhar, depois vai resolver alguma coisa em casa novamente, depois acorda, vai trabalhar e vive naquela vida sem sentido. Não sabe o que está fazendo e aí é onde que começa a acontecer os problemas de saúde. Sim ou sim? Sim, né? Então, pega esse primeiro barco. Agora vamos para o segundo barco. Imagina que é um navio, sei lá, pode ser um navio de guerra dos Estados Unidos, aquele grande, né? Os porta-aviões. Esse navio, ele sai desse cais, ele sai do porto e ele sabe para onde que ele está indo. Ele sabe onde que ele tem que parar. Se der uma ventania, ele sabe para onde que ele mexe o leme, o que ele faz, que rumo, se ele para, se as coisas, né, no navio começam a acabar, ele para abastecer em determinado cais. Ou seja, ele tem visão. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele está fazendo. A probabilidade, né, e segundo o Nightingale, é que em 10 mil, né, em 10 mil vezes, 9.999 vezes, esse barco vai chegar onde ele quer. Olha só para você ver. Por quê? Porque ele sabe o percurso, ele sabe o que está acontecendo. Ele pode até não enxergar tudo, ver até o final, mas ele sabe aonde que ele quer chegar. Se ele sabe onde que ele quer chegar, independente do que aconteça, ele sabe se virar. E se ele não sabe se virar, pelo menos ele tem força de vontade para passar por cima de qualquer coisa. Vocês não concordam comigo? Então volta para cá. O que é propósito? A gente vai entender um pouquinho sobre as metas. Pega essa metáfora novamente do barco. Pega essa metáfora do barco. Ele, sei lá, o barco vai sair dos Estados Unidos e ir lá para a China, né? Não sei o que ele vai fazer lá não, mas ele vai lá para a China. Dos Estados Unidos até a China, pode ser que vai acabar várias coisas no meio do caminho, o suprimento dele. Mas ele sabe onde cada porto, com quantos dias mais ou menos ele tem que chegar, e depois quanto que ele tem que partir, aonde que ele tem que estar em determinados dias. Ou seja, a meta dele final é chegar na China. Só que todo o percurso dele está dividido. Porque ele sabe que não é teletransporte. Não é porque simplesmente ele saiu dos Estados Unidos que ele vai aparecer na China, não. É um percurso que ele vai percorrer. Ele vai realizar um percurso. É assim conosco também. E isso são as metas. O que é uma meta? É um objetivo claro e específico. E para você alcançar ele, você vai partir ele em pedaços menores. Isso é meta. Isso é meta. Grava comigo. Isso é meta. O que é o propósito?
Imagina que você está aqui no Brasil. Imagina não, né? A maioria tá. Mas sei lá, imagina que você está lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Tirando a Ana que está em Belo Horizonte, né? Mas imagina a pessoa que está lá em Belo Horizonte. O objetivo dela, a meta dela, é chegar até na Amazonas. Teoricamente, ela vai percorrer por norte, não é? Isso é meta. Quando ela chegar no Amazonas, ela chegou no objetivo final. Então, ela chegou na meta dela. Isso é meta. O que é propósito? Imagina que essa mesma pessoa está em Belo Horizonte. Ela vai por norte, sei lá, se ela chega em Montes Claros, ela vai um pouco mais ao norte, chega no centro, no centro-oeste, aí ela vai lá, vai indo pro norte, vai lá e chega no Amazonas. Ela chegou no propósito dela? Não, porque o objetivo dela não era chegar no Amazonas, é percorrer ao norte. Então, se ela continuar indo para o norte, né, teoricamente, viu, gente? Isso não é aula de geografia, não. Ela vai chegar, sei lá, no México, aí ela vai mais ao norte, ela chega nos Estados Unidos, mais ao norte ao Canadá, mais ao norte ela vai chegar lá na geleira, e se ela continuar assim, daqui a pouco ela deu a volta ao mundo. Mas o objetivo dela é percorrer o norte. Isso é propósito. É uma meta muito além, entende? O que é a meta? É a pessoa sair de BH e chegar no Amazonas. Fechou, acabou a meta dela. E o que é propósito, então? O propósito é algo que vai além. O propósito é algo que você vai dedicar literalmente a sua vida, de forma que você nem sabe como que você vai chegar lá. De forma que você nem sabe ainda por onde ou como você vai repartir em pequenas metas. Mas o propósito é algo que faz com que o seu coração continue batendo. Mesmo depois que aconteça algo e faça com que ele pare. Por quê? Lembra que nós não somos espíritos? Então, mesmo se meu coração parar desse corpo e eu morrer, quando eu chegar do outro lado, eu vou continuar trabalhando por aquilo. Isso é propósito. E uma coisa interessante que a gente tem que entender sobre propósito, que muita gente acha que propósito de vida, que muita gente acha que você conversar até com o Sagno, o sagrado anjo guardião, se a gente tiver algo mais esotérico aí, chegar no propósito é como se Deus, o universo, o sagrado anjo guardião, chegasse com uma cartinha escrita. É isso que você veio fazer. Você vai fazer assim assado, quanto que não é. Propósito você não descobre. Propósito você escolhe. Olha só pra você ver. Propósito você não descobre. Você não descobre o seu propósito de vida. Você escolhe o seu propósito de vida. Quando você conversa com o seu anjo guardião, você chega lá, você vai conversar com o plano espiritual, o seu propósito de vida é um papel em branco. Não tem nem linha. É um papel em branco, não tem nada escrito. Propósito de vida é isso. É você escolher. É a mesma coisa da mediunidade. É você que vai escolher se você quer trabalhar na tenda espírita, um bandista. Ah, Cleber, mas eu levo jeito para isso. Ah, mas eu tenho um contrato. Ah, eu tenho karma. Isso é assunto para outra live, tá bom? E a gente vai ter. Porque uma coisa que eu gostaria de agradecer a todos também foi por ter nos ajudado, né? A conseguir fazer algumas... naquela vaquinha que a gente fez, né, no financiamento, nós conseguimos várias firmezas que vai permitir que a gente comece o trabalho. Depois de 2 anos e meio parado, a gente está retomando o trabalho. O grupo Fundamento vai ser reativado, os projetos Reikiano vai ser ativado, todos os trabalhos gratuitos também vão ser reativados, tá bom? Os atendimentos presenciais, como a gente não bateu a meta, não dá ainda, porque a gente não construiu o local físico, tá bom? Mas voltando para a gente recapitular, para não ficar perdido. Porque entrou muita gente também. O que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade, ou é a ponte, para você comunicar entre um mundo e outro. O mundo abstrato e o mundo concreto. O plano espiritual e o plano físico. Se a mediunidade é isso, o médium é aquele que se comunica ou que comunica através dele. Que é isso? Então, o médium é aquele que comunica ou que se comunica, ou a comunicação vem através ou por meio dele. Isso é o médium. O que nós somos? Nós somos espírito. E estamos encarnados. E estamos incorporados praticamente o tempo todo. Quando nós, vamos dormir, a gente desdobra. Quando a gente desdobra, a gente sai do corpo. Olha só para você ver que interessante. Logo, a gente não está incorporado naquele momento. Mas o dia todo nós estamos incorporados. Por quê? Porque a gente está mediando a nossa centelha com esse plano físico.
A gente está sendo um intercâmbio. Por meio de nós, a nossa centelha se comunica e lida com o mundo físico. Olha só para você ver que interessante. A nossa experiência física se dá por meio de quem? Da nossa consciência, do nosso corpo. Então, para eu desenvolver minha mediunidade, logo eu tenho que me desenvolver. Porque é o meu desenvolvimento que vai fazer com que eu fique mais forte, que eu fique também mais feliz e que minha vida se equilibre. Porque assim como cai baixo, né? Assim como é embaixo, é em cima. Não é igual, mas é como. Se dentro está organizado, fora também se organiza. Se dentro está tranquilo, por fora também se tranquiliza. E a dúvida, a falta de propósito, a falta de certeza, a falta de visão é que faz com que nossa energia fique oscilando. Inclusive, a dúvida é a principal arma dos obsessores. É a principal arma da macumba. Olha só para você ver que interessante. A principal arma é a dúvida. Tem vezes que você está forte, você está fluindo, você está no estado de flow ali, literalmente conectado com aquilo que você quer, e do nada vem um amiguinho só para assim, e se? O e se é aquilo que mata. Você está certo, você está querendo aquilo para a sua vida, e do nada soa assim no seu ouvido. E se? É mesmo? É a dúvida que mata. Que quando você está certo, você vai atrás daquilo que você quer, entende? Aí sim você está conectado com você, com a sua centelha e também conectado a Deus. Então as peças, eu vou fazer uma, como é que eu posso dizer? Eu vou fazer um resumo desse para vocês e vou postar lá, tá bom? Por isso que eu anotei aqui, que geralmente quem me conhece eu não planejo as coisas, não escrevo não. Mas eu vou começar para vocês terem guardado, entende? Então, eu vejo que esses resumos ajudam bastante quando a gente está estudando. Acabou. Olha só para você ver. Ah, Kleber, é só isso, gente. Às vezes vocês vão falar comigo, transformam um bicho de 7 cabeças, 300 caudas, mas é simples desse jeito que eu estou falando com vocês. Mediunidade é você se comunicar com o plano espiritual. Você é um espírito, então você é médium. Que você está comunicando e através de você está comunicando o seu espírito. Por que as coisas estão dando erradas para você? Por que é difícil? Porque você ainda não decidiu o que você quer, você não decidiu onde é que você vai chegar, você não sabe as coisas que você vai querer. Por isso que eu coloquei aqui para vocês algumas habilidades ou as coisas que vocês têm que adquirir, os atributos ou capacidades, conhecimentos, seja o que vocês quiserem dizer, para que vocês saiam daqui sabendo o que vocês vão fazer no dia a dia para se desenvolverem. Lembra que eu não estou falando aqui para você desenvolver a sua clarividência. Não estou falando para você desenvolver a sua escrita, entende? Não estou falando isso, estou falando para você desenvolver a sua mediunidade. Você não precisa ir numa casa espírita, você não precisa ir num templo de umbanda, quimbanda, candomblé, você não precisa de nada disso, você pode desenvolver na sua casa, se você conseguir se desenvolver. É claro que algumas pessoas estão com a mediunidade tão aflorada que o plano espiritual, você precisa ir em algum lugar para conseguir descarregar ou neutralizar ou tirar esse excesso de energia que está em você. Para você conseguir o que? Se estabilizar e se equilibrar. Porque lembra que, eu sempre falo com o pessoal quando vai fazer o reiki comigo ou qualquer outra coisa, que eu falo com eles, só faz a iniciação se você for usar. Principalmente o pessoal que está querendo crescer, virar nível 3 mestre, não sei o que lá, que hoje é muito fácil virar mestre, 50 reais você vira, né, hoje em dia. Nem com 50, com 30 você consegue na internet pegar um diploma de mestre. Só faz se você for usar. Porque imagina que a iniciação sua, ou seja lá o que você for fazer, é como se fosse um balão. E quando você faz a iniciação, esse balão, né? Perdão. Quando você faz a iniciação, esse balão cresce em capacidade, fica mais largo. E você é conectado sei lá, aqueles cilindros de oxigênio e vai inchando. Se você não fizer um buraquinho, que é a forma que esse ar ou essa energia vai sair, ela vai ficar toda acumulada dentro de você. Por isso que o médio ostensivo, ou seja, aquelas pessoas que são mais sensíveis e acabam tendo mais energia, têm grandes problemas, por quê? Absorve de todo mundo, mas não sabe colocar para fora. Então, se você faz uma iniciação de reiki ou qualquer outro tipo de linhagem espiritualista, você está ganhando poder o tempo todo. Se você não souber colocar esse poder para fora, colocar esse poder em movimento,
vai inflando, vai inflando, vai inflando. O que acontece com o balão quando enche e chega no limite da capacidade? Estoura. Que é onde é que você tem problema. Onde você vira depressão, às vezes piora o quadro, né, de depressão e esquizofrenia. Porque se vocês seguirem isso aqui que eu vou falar com vocês, gente, se não resolver, pelo menos vai melhorar em mais de 80%. Esquizofrenia, depressão e vários outros problemas. Por quê? Quando a gente começa a ter esse problema, é como se fosse um ruído. Um ruído entre a nossa centelha e esse mundo. Então imagine que a sua centelha está fazendo assim, ô doidão, para de comer demais. E você continua comendo, comendo, comendo. E a sua centelha não quer aquilo, mas você continua fazendo. E nem você está fazendo, nem se você sabe o que você está comendo tanto, ou está bebendo, fumando, se drogando, ou seja lá o que for, entendeu? Pornografia, ou seja o que é o vício, né? Falando mal dos outros, ficar em casa sem fazer nada também é um vício, tudo é vício. Tudo aquilo, vocês têm que entender que o oposto de vício é virtude. Olha só para você ver que interessante. O oposto de vício é virtude. Se a pessoa tem um vício, e todos nós temos um vício, não quer dizer que seja bebida, nem droga, pode ser um excesso de pensamento, é um vício. Você está viciado em excesso de atividade mental, que nem é pensamento. Você está viciado em excesso de atividade mental. Olha só para você ver. Talvez o seu vício é, sei lá, sofrer, falar mal dos outros, ficar se colocando na posição de vítima. Tudo isso é vício. Por quê? Porque você está desequilibrado e está viciado em determinadas bioquímicas ou os neurotransmissores que o nosso corpo produz. Olha só para você ver. Você já viu que pessoal que faz de tudo em casa espírita ou qualquer coisa de caridade, 7 dias na semana, 7 dias está fazendo algo de bom para os outros. Menos dentro de casa, a pessoa está viciada naqueles neurotransmissores e naquela química que o corpo produz. Olha só para você ver que interessante. Ela não fica focada, ela não gera os recursos, ela não tem coragem de enfrentar os problemas dentro de casa e vai para a rua para quê? Para pegar isso. É um vício também. Ficar querendo ajudar demais é um vício ruim. Por quê? Se você tem problema dentro de casa e você não vai resolver, você vai resolver o problema dos outros, isso é uma situação de fuga. Você está fugindo, saindo da sua responsabilidade. Então, pegando as outras pecinhas, mediunidade, vamos lá então, mediunidade, o que é? É a faculdade de ser médium, ou seja, comunicar o mundo espiritual com o físico. Nós somos médiuns, por quê? Porque nós somos espíritos. E o tempo todo a nossa centelha, o nosso espírito está se relacionando com este mundo. Logo, o tempo todo nós estamos incorporados. O tempo todo nós estamos fazendo uso da nossa faculdade. Clara evidência, nós estamos vendo, né? Para quem está me vendo aí não é cego, está me vendo. Para quem está vendo e ouvindo também, não é surdo, é clara audiência, né? Quem escreve é psicografia, porque você está psicografando algo do seu campo mental. Então, essa é a minha visão nesse tempo todo que eu tenho, né? Vai fazer 10 anos agora, mas são só 5 mil pessoas, mais de 15 mil atendimentos, mais de 45 mil horas, mais de 200 cursos e por aí vai a quantidade de coisas que a gente vai aumentando, que a gente vai fazendo. Então, nesse tiquinho de experiência que eu tenho, a minha visão, de forma simples e objetiva, é essa. E como que você se desenvolve a sua mediunidade? Se desenvolvendo. Então, se você não quer entrar numa casa espírita, se você não quer entrar numa tenda de umbanda, começar a trabalhar, ou se você ainda não está decidido a assumir aquele compromisso, se você se desenvolver e trabalhar essas coisinhas que eu vou falar aqui para você agora, que são 7, você vai conseguir desenvolver a sua mediunidade de forma a equilibrar ela. Olha só para você ver. Você vai equilibrar a sua mediunidade e assim não vai te trazer mais problemas. Então, eu coloquei uma aqui, que é a maior de todas, então eu nem coloquei ela entre as 7. Porque é desenvolver, é você conseguir sentir, você se conectar e se relacionar com Deus, o Criador, a Criadora, Pachamama, Mãe Terra, o nome que vocês quiserem, o tal, o todo. Então, o que vocês quiserem chamar, a divindade criadora de tudo, você tem que desenvolver o quê? Desenvolver um sentimento de relacionamento. Então, é você se conectar e saber se relacionar com o Criador. Isso é fundamental, não está entre as 7. Isso é uma coisa óbvia acima de tudo. Se você fizer isso, você vai começar a desenvolver essas coisas que estão aqui embaixo e a sua vida vai melhorar em todos os casos. Então, para quem já está com o papelzinho aí, eu vou ir falando um pouquinho mais rápido. A primeira coisa é você criar consciência. E como que eu crio consciência, Kleber? Como que eu me torno consciente?
O que é despertar da consciência, expandir a consciência? Ah, eu sou uma pessoa desperta. Gente, você criar consciência, número 1, criar consciência. Como eu crio consciência? Começando a fazer escolhas. Quando eu começo a escolher, quando eu começo a colocar meu foco nas coisas que eu estou fazendo, assim eu estou criando consciência. O que é isso? Eu estou comendo? Estou comendo por quê? Uma coisa que, igual eu comecei a voltar a lutar e fazer atividade física, uma coisa que a gente se pega e se perde muito, aquilo que a gente está comendo. A gente come o que der, na hora que der, principalmente eu estou trabalhando um pouquinho também nesse lado do business, né? Nessa questão de estar trabalhando sobre gestão de equipe, liderando um negócio. Olha só para você ver, a gente se perde muito na correria, a gente acorda, já vai aquilo ali automático, não. Eu vou acordar a tal horário, para eu meditar, para eu comer. Então, a primeira coisa, consciência. Como que eu crio consciência? Escolhendo. Então, eu vou começar a escolher as coisas que eu vou fazer. Então, eu vou trabalhar, vou passar nesse caminho, eu vou passar por causa disso, disso e disso. Eu estou escolhendo. Isso é criar consciência. Por quê? Quando eu vou fazer uma live também sobre obsessão, bem simples, para vocês entenderem como que funciona a obsessão, como que eles fazem para obsediar a gente, como que eles fazem para pegar a gente. Eu vou explicar muito bem isso, para vocês entenderem que é uma das grandes armas, né? Principalmente para quem tem esquizofrenia ou mediunidade aflorada demais. Vai ser ótimo, me veio aqui agora, vai ser excelente. Porque quando você começar a escolher, você não vai começar mais a ser um boneco do plano espiritual. Lembra, lá no livro dos Espíritos já fala, entendeu? A influência dos Espíritos é tão grande sobre nós que mais parece que eles que conduzem a nossa vida. Olha só para você ver o que eles falam. O próprio Espírito fala, vocês são o fantoche nosso. Essa que é a verdade. Então, para eu conseguir criar consciência, despertar a consciência, expandir a consciência, é eu ter poder de escolha. É eu escolher o que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Ah, Kleber, mas significa então que eu vou ter que trocar de emprego? Se você quiser. Entende? É sua escolha? É uma escolha sua. Ah, eu quero trocar de emprego. Então faça o quê? Faça o planejamento. Porque talvez você não tenha dinheiro, você precisa desse emprego para você para sobreviver, tá bom? A segunda coisa, trabalhar o propósito. Lembra que eu falei, propósito não descobre. Propósito se cria. Você escolhe o seu propósito. É você que vai o quê? Escolher o que você vai fazer ou não. Então, por isso que a consciência vem primeiro. Você começar a ter poder de escolha, entende? Ah, eu tô triste, não vou, sei lá, ir fazer atividade hoje, mas eu não vou porque eu não quero. Não é por causa disso, por causa daquilo, não. Eu não vou, se eu tenho depressão, eu não vou sair da cama para fazer uma simples caminhada de meia hora que vai conseguir me ajudar, que é um remédio, um santo remédio, eu não vou porque eu não quero. Mas não é por causa disso, disso e aquilo não, entendeu? É uma escolha sua. Segundo é propósito, você começar a observar as coisas que você gosta, que você sabe fazer e principalmente as coisas que você quer fazer. A Lucilena Galvão, né, da Nova Acrópole, ela fala o seguinte, que aquilo que você quer ser, aquilo que você fala que vai fazer, ou aquilo que você escolhe ser mesmo, entendeu? Aquilo que você deseja, mas querer, né? Ou seja, você deseja e você vai trabalhar para ser. Ah, sei lá, eu tô gordo, quero ser forte, sou uma pessoa que tem muita raiva e eu quero ser uma pessoa calma. Aquilo que você deseja ser é mais você, olha só para você ver, é mais você do que o que você é agora. O que isso significa? Aquilo que eu realmente quero ser condiz com a minha essência, porque eu quero melhorar, entende? Então significa que eu sou uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa ruim, né? Estou fazendo maldade, mas eu quero parar, significa que eu sou uma pessoa boa, mesmo que eu ainda não seja. Só de eu querer e eu me propor a fazer isso, a trabalhar, significa que eu já sou aquilo. Olha só para você ver, isso é segundo a Lucilena Galvão. Então, a primeira coisa, criar consciência. A segunda, você escolher o seu propósito, né? Viver com propósito. A terceira é você saber enfrentar os seus problemas. Não é saber resolver, é saber enfrentar. É você conseguir levantar da cadeira, tirar o bumbum do sofá, né, que é o TBC, tirar a bunda tirar a bunda da cadeira, né? E ir para cima das coisas. Não é você saber resolver, porque os problemas aparecem para você crescer. Mas é você saber enfrentar. Você saber levantar de onde é que você está e ir para cima das coisas que você quer em busca das soluções. Olha só para você ver, isso é a terceira coisa. Primeira, consciência. Como que eu crio consciência? Começando a fazer escolhas.
Então, trabalhar de forma consciente. Segunda, é o quê? Escolher um propósito, viver com um propósito. Terceiro, é saber enfrentar os problemas. Mas isso é desenvolver a mediunidade? Isso é desenvolver a mediunidade, isso é equilibrar a sua mediunidade, isso é ser um super médium. O quarto é saber, olha só você ver, é você saber lidar e saber desenvolver todas as áreas da sua vida. Inclusive, isso é tanto tratamento como profilaxia, ou seja, prevenção para obsessão. Você saber cuidar de todas as áreas da sua vida. Quando eu for falar um pouquinho sobre obsessão, auto-obsessão, magia negra para vocês, vocês vão entender mais sobre isso. O que é, só rapidinho, o que é a feitiçaria? Quando a pessoa tem alguém fazendo algo ruim para você, isso pode ser você mesmo, a autossabotagem, o que começa a atrapalhar na sua vida? Duas primeiras coisas. Vai atrapalhar em relacionamentos íntimos, principalmente amoroso, que vai te gerar carência. E a segunda, que anda de mão dada, vai atrapalhar a sua vida financeira. Então, a feitiçaria, toda vez que alguém está fazendo, desejando algo de ruim para você, isso pode ser você mesmo, a autossabotagem, é o quê? Atrapalhar essas coisas externas para abrir brecha para atrapalhar lá dentro. Então, como a gente sabe que o pessoal é ardiloso. Então, todo mundo fala, os caras podem cutucar uma pessoa lá no Japão para vir te fazer raiva. Às vezes você está indo ali todo dia, fazendo caridade, rezando, meditando, comendo coisa boa, fazendo essa alimentação ayurveda, né, que o povo se sente o máximo, acha que já virou monge, já virou um deus fodão só porque está comendo brócolis, né? Está comendo que nem vaca e acha que já é deus. A alimentação, gente, ela vai interferir no seu corpo? Vai, ela vai. Só que a sua mentalidade, o seu espírito interfere muito mais do que a alimentação. A alimentação é importante? A alimentação é importante. Mas você comer melhor não significa que você é uma pessoa desperta ou que você é uma pessoa evoluída, não, tá bom? Já vi muita gente que fica comendo alface aí, broto de feijão, que vive uma merda em todas as áreas da vida dela, inclusive espiritual. Então, a primeira, criar consciência. Como? Começando a fazer escolha. Segundo, propósito. Como que eu desenvolvo propósito? Eu escolho o meu propósito. Terceiro, é saber lidar e enfrentar os meus problemas. Quarto, é saber lidar e equilibrar todas as áreas da minha vida. Não é eu dar atenção só para a área amorosa e viver pelo meu parceiro ou minha parceira, ou dar atenção para a área espiritual e viver só para essa área. Isso aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de desenvolvimento pessoal. Mas imagina uma cadeira, né? Que tem 4 perninhas lá, 4 patinhas, né? Se você tirar uma, a cadeira vai ficar instável. É porque eu não tenho muito tempo para fazer pergunta, viu? Por isso que eu estou indo direto. Mas geralmente nos cursos a gente gosta de fazer pergunta para fazer vocês pensar. Imagina uma cadeira que tem 4 perninhas. Se você tira uma, você ainda vai conseguir ficar sentado em cima. Uma delas. Mas a base dela vai estar mais instável. Assim é a sua vida. Se você tem lá, vamos supor, que a sua vida é composta de área espiritual, área financeira, área emocional e a física, que é o seu corpo, a sua saúde. Se tirar uma dessas áreas, né, você ficar doente, ou você tem, sei lá, você está carente, ou você está sem dinheiro, ou totalmente desconectado do plano espiritual, você vai conseguir viver, mas muito instável, não é? Muito mais instável. É como uma cadeira. Sei lá, dessa cadeira que é 4, você tira 2 áreas, 2 perninhas, né? 2 apoios. Vai conseguir ficar sentado na cadeira? Vai, porque tem aqueles banquinhos de tirar leite que fica só em uma, né? Mas é muito mais instável, muito mais difícil, muito mais doloroso você permanecer em cima dela. Assim é a sua vida. Então, na mediunidade, se você não conseguir equilibrar a sua área financeira, amorosa, espiritual, você não vai conseguir equilibrar nada. Entende? Então, para você desenvolver a mediunidade, você também tem que desenvolver a sua capacidade de desenvolver todas essas áreas da sua vida. E para isso, como que faz? Estudando. Não tem outro jeito, tá bom? A quinta é se conectar e desenvolver a espiritualidade verdadeira. Então, quinta, conectar e desenvolver a espiritualidade verdadeira, fora da religião. Se a espiritualidade é verdadeira, ela é fora e livre da religião. Dentro da religião tem espiritualidade? Tem. Mas a espiritualidade verdadeira, você vive muito mais e muito além da religião. Porque é você pensar e estar sentindo Deus, o plano espiritual, as energias. É você estar ali realmente em comunhão com seus valores. Isso é desenvolver espiritualidade.
Não é ficar girando que nem Blade, ou que nem um peão lá na casa de Umbanda. Não é ficar tomando jarras e jarras d'água, comendo o livro, entendeu? Lá na casa espírita, ou ficar lá fazendo pacto, sei lá o que é que vai fazer, beijando o bode, achando que vai ser um médio fodão, não. Desenvolver espiritualidade é você começar a conectar consigo mesmo, você começar a sentir as energias ao seu redor, é você começar a receber os insights e fluir com a vida. Isso é um estado de flow, isso que é realmente espiritualidade, entendeu? É você relaxar, é você estar conectado e estar fluindo com as coisas que estão dando certo, entende? Então isso é espiritualidade. Espiritualidade vai muito além de religião. Tanto que o próprio livro dos Espíritos fala, aonde que estão escritas as leis de Deus? As leis de Deus estão escritas dentro do próprio ser humano, ou do próprio Espírito, que somos nós. Olha só para você ver, está dentro de nós as leis de Deus, não está só no papel. O papel serve para nos encaminhar, é que nem meditação. Ninguém ensina ninguém a meditar. Ué, Cleber, mas você dá aula de meditação? Eu dou aula de meditação. A gente aponta o caminho. Mas meditar é a pessoa que aprende, ela aprende sozinha. O sexto é saber meditar. Então, para você desenvolver sua mediunidade, estar com ela equilibrada, para você desenvolver ou não dentro de qualquer religião, você tem que aprender a meditar. Porque a meditação, gente, não é que a meditação é algo sublime. Não, a meditação é um treino. Por isso que existe o Zen e o Zazen. O Zen é um estado de espírito, a meditação ativa. O Zazen é sentar em Zen. O que é sentar em Zen? É você treinar. É o orar e vigiar de Jesus. Você para, senta, se conecta, prepara. É um treinamento. A meditação, você está treinando. Você está treinando para chegar no sétimo. Olha só para você ver. Na meditação, você está treinando saber escutar, sentir os pensamentos, os sentimentos, as energias, o magnetismo. E além de você estar prestando atenção em tudo isso, ou seja, trazendo consciência, você consegue se desconectar de tudo isso. Porque durante o treinamento, vem um pensamento, você consegue se desconectar. Voltei? Manda um joinha aí se eu tiver ok. Voltei, Fred? Tá voltando? Voltou? Voltou? Voltou ou não? Tá ok, pessoal? Então, a meditação, ela serve para a gente treinar. Treinar a nossa atenção, treinar a nossa consciência, treinar a nossa capacidade de escolher. E o sétimo atributo, qual que é o sétimo atributo? Saber lidar com as energias e com os magnetismos, os campos de energia que existem ao nosso redor. Então, na meditação, você aprende a lidar, você aprende a... É tão interessante, quando você começa a meditar e você aprende de verdade, vem o pensamento vem como se fosse uma bolinha, uma energia, você consegue sentir o pensamento, como se fosse algo te tocando. E a partir disso, você escolhe se você quer continuar sendo tocado por aquele pensamento, ou se você quer que aquilo saia, e você fica naquela zona de novo. É a mesma coisa no dia a dia. Quando vem uma energia, você vai saber, opa, essa energia está vindo aqui, está sugando esse campo, esse lado meu. Então, eu não quero isso. Você vai automaticamente intervir. Então, mediunidade é isso, gente. É você saber escutar a sua centelha e transmitir, expressar o que é a vontade que está dentro de você. Se vocês aprenderem isso, gente, a vida de vocês anda. Então, por que às vezes vocês vêm chorando, falando que o problema é esse, difícil? Porque vocês colocam muita complexidade, a coisa é simples. Mediunidade é simples. Se você está tendo problema de mediunidade, você está tendo problema com você mesmo, de autoconhecimento. Porque você não está sabendo ouvir o que a sua centelha, o que o seu coração, o que o seu espírito está querendo de verdade. E, inclusive, o que Deus está querendo de você. O karma, aquele contrato que a gente tem antes de nascer. Isso é bobagem, gente. Sabe o que é karma de forma bem simples? Eu tô com... Não, vou pegar não vou ficar falando de mim, não. Uma pessoa, né? Eu ia falar do peso, mas eu vou usar um outro. Uma pessoa que está com problema, que está desempregada, que não consegue encontrar emprego. É karma. É karma. É karma porque às vezes essa pessoa não estudou, às vezes essa pessoa não soube se posicionar, às vezes essa pessoa errou no outro emprego, às vezes agora está querendo algo que não é do nível dela.
Tá dando pra vocês compreender? Isso é karma. Imagina o Joãozinho. Joãozinho tem 50 anos. Joãozinho viveu esses 50 anos na barra do papai e na barra da mamãe. Se o Joãozinho ia no banheiro, né, fazer totô, o papai e a mamãe iam lá limpar o bumbum dele. Nem limpar o bumbum o Joãozinho sabia. Aí papai e mamãe morreu e não deixou herança. Joãozinho agora com 50 anos, nunca trabalhou, não tem experiência, nem curso ele fez, nem nada. Está desempregado, precisando de ajuda. Que dó do Joãozinho. É karma. É karma através da escolha, entende? O karma nada mais é do que a consequência daquilo que a gente plantou, entende? Então o karma não é que você tem que ficar naquilo não. Se Joãozinho começar a estudar, batalhar, aceitar um emprego do nível dele, entendeu? Daqui 5, 10, 20 anos, Joãozinho vai estar em um outro patamar, entende? Talvez Joãozinho é um CEO de uma grande empresa, porque ele trabalhou e estudou bastante. Isso é karma, entende? Imagina aquela corrida onde um fica passando bastão para o outro. Assim é a nossa vida. O Kleber tem a condição financeira de hoje que o Kleber de 5 anos atrás ou do ano passado deixou para ele. Eu estou assumindo toda a merda que o meu outro Kleber fez para trás. Agora, o que eu vou deixar para o Kleber de amanhã, para o Kleber do ano que vem, para o Kleber daqui 5 anos? Isso é karma. Isso é karma. Karma é a consequência das nossas escolhas. Não é que aconteceu aquilo e você vai morrer daquele jeito, não. Não, não é nada disso. Então, anotem aí, viu, gente? Se vocês não conseguirem apertar, se vocês não conseguirem anotar, eu vou depois fazer um resuminho. Quem é preguiçoso, né, já sabe. Vai que eu não faço o resumo, né? Tudo é oposto parecer, nada é oposto parecer, né? Então, primeira coisa, vão lá, os atributos, as coisas que vocês têm que conquistar para vocês equilibrarem e para vocês desenvolverem a sua mediunidade. Anota, os atributos ou habilidades que eu tenho que conquistar para desenvolver ou equilibrar a minha mediunidade, dentro ou fora de qualquer religião. Primeiro, eu tenho que criar consciência, eu tenho que ser consciente. Como que eu faço isso? Fazendo escolhas, boas escolhas, né? Escolhas ruins ninguém quer. Segundo, eu tenho que aprender a viver com propósito. Como que eu descubro meu propósito? Primeira coisa, eu não descubro, eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que eu quero viver. Lembra, o propósito ele é muito além das metas. Se eu não sei qual é o meu propósito, então eu começo a fazer metas. Por isso que o nível 1 é o principal, é saber o que? Escolher. Lembra? Criar consciência. Eu crio consciência sabendo fazer escolhas. Por isso que ele vem em primeiro. O segundo é viver com propósito. Propósito eu não escolho. Perdão, propósito eu não descubro. Propósito eu escolho. Eu escolho o que eu vou fazer. Terceiro, saber enfrentar os meus problemas. Olha só para você ver. Não é saber resolver, é enfrentar. Eu tenho que enfrentar os meus problemas, ter que criar coragem. Se eu não sei resolver, procurar quem saiba, estudar, dar um jeito, não ficar simplesmente chorando, tá bom? O quarto, saber lidar e equilibrar todas as áreas da minha vida. Eu tenho que dar atenção para todas as áreas da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha área emocional, eu tenho que cuidar da minha área financeira, eu tenho que criar e tenho que cuidar do meu relacionamento, todos eles, em todos os níveis. Eu tenho que cuidar da minha vida profissional. É muita coisa. Você está vivo, meu filho, bem-vindo ao planeta Terra. É muita coisa mesmo. É mais fácil ficar de vítima, mas chorando e reclamando que o problema é de Deus ou que é sua mediunidade. Quinta coisa, se conectar e desenvolver a sua espiritualidade. Espiritualidade muito além de religião. Não é religião, é desenvolver a espiritualidade. A espiritualidade. O que é a espiritualidade? Nada mais é que você sentir e se relacionar com as consciências e energias ao redor de você, tá bom? O sexto, você tem que aprender a meditar, porque meditação é um treinamento de consciência, e é um treinamento de escolha, e é um treinamento para o nível 7, ou para o sétimo atributo, que é o quê? Saber lidar com as energias e os campos magnéticos ou o magnetismo ao meu redor. Você tem que saber se conectar
a um pensamento, você tem que saber se desconectar de um pensamento, porque às vezes você está com uma coisa, já percebeu que às vezes você está bem e do nada te dá aquele baixo astral? É porque você pegou algo que bem provável que não seja seu. Porque se fosse seu, você não estaria bem, já estaria mal. Por isso que o médium fica oscilando, entende? Então, eu espero que possa ter ajudado. Eu vou abrir agora para as perguntas. Eu prometi que ia ser rápido, para ser objetivo e para ser bem simples, porque assim todas as consciências conseguem entender. Então, alguma pergunta? Alguém vai fazer pergunta? Já começa a mandar aí que eu vou lendo e já vou respondendo, tá bom? Pegou o 7, não pegou? Se não tiver pergunta, para não terminar assim, eu aproveito e já começo a falar mais sobre outras coisas, tá bom? Vai ter pergunta? Não vai? Então me responde aí se deu para entender, se não deu, ficou confuso, foi claro, não foi? Tem quanto tempo aí? Já é 22, falta 8 minutos para dar 1 hora. Ah, aí ó, a gente tem 8 minutos. Ah, excelente, obrigado, viu? Pro João. E como saber o que fazer da minha vida? Lembra, gente, como saber o que fazer da minha vida? É uma escolha sua. Muito obrigado, viu, Ana? Foi uma excelente pergunta. O que eu vou fazer da minha vida? Eu te pergunto, o que você quer fazer da sua vida? Entende? É diferente. O que você quer fazer da sua vida? Porque o trabalho, por exemplo, até a Lília está aí, esse dia me fez uma pergunta muito inteligente. Ela falou assim, por que toda vez que você começa uma sessão, você me pergunta o que eu quero? Entende? Olha só pra você ver. Por que toda vez que você começa uma sessão, você pergunta o que eu quero? Porque eu vou direcionar ou pautar o meu trabalho em cima daquilo que você quer. Eu, como, sei lá, na hipnose, na PNL, ou com minhas técnicas de venda, eu posso persuadir você alguma coisa, entende? Só que eu não posso fazer isso. A vida é sua, é você quem escolhe, entende? Então, de forma bem objetiva, como eu vou saber o que fazer? Não é como ou o que saber, entendeu? O que você quer? O que você quer, entende? Vou repetir. O que você quer da vida? Porque, igual eu falo com o pessoal, é o seguinte, quando você não sabe qual é o seu propósito, às vezes, não sei se Sueli está aí, estava conversando com ela esses dias, quando você, sei lá, você acha que você já está velho, que a vida acabou, que as coisas não têm mais sentido, ou que não tem o que você fazer, você começa a resolver os problemas, entende? Você começa a resolver os problemas. Se você tem problema financeiro, comece a resolver, colocar metas financeiras. Se você tem problema de relacionamento, comece a resolver os problemas do seu relacionamento. Se você tem problema com o seu corpo, comece a resolver o problema com o seu corpo. Problema espiritual, igual eu falei, é a coisa mais simples, entende? Assim, simples, se o problema for simples, né? Mas se você está consciente, está conseguindo me ouvir, então o problema é simples. Você vai em qualquer entidade ou a gente mesmo, até nos gente, todo o trabalho meu social, ele trata todos os problemas, entende? Até aqueles gratuitos, entende? Eles tratam todos os problemas, você não precisa nem gastar dinheiro. Só se esforçar para aprender e colocar em prática. Então, o dinheiro, igual eu falo, dinheiro nunca é problema, entende? Dinheiro é recurso e é solução. Então, de forma, assim, porque eu delongo demais no que eu tô falando, né? Então, só respondendo, Ana, não é o que saber, mas sim o que você quer, o que você escolhe, entende? Se você ainda não consegue colocar um propósito, você não consegue ver algo maior, resolva os problemas, entende? Aquilo que está te incomodando é o caminho. Lembra, gente, os problemas é o caminho. Os problemas são o caminho, o próprio caminho. A solução está dentro do problema. Se você está com um problema financeiro, você resolve ele, que você vai aprender alguma coisa dentro daquilo e vai sair dele melhor. Se você está com um problema emocional, resolva aquilo que você vai sair dele melhor. E aos poucos que você for resolvendo os seus problemas, você vai encontrando, entre aspas, o seu propósito. Porque a maioria das vezes, quando a gente está se sentindo para baixo ou frustrado, é porque a gente está sem dinheiro, porque a gente não está conseguindo viajar para todo quanto é canto, porque a gente está com algum problema no relacionamento, entende? Então resolva os problemas que, ao resolver os problemas, o propósito vai estar ali. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar, gente, deixa eu até pegar aqui, ó, que eu deixei bem escrito aqui, ó, o quarto tributo, né? Saber lidar e equilibrar e desenvolver todas as áreas da sua vida.
Lá embaixo, entendeu? Nas minhas postagens, tem assim, resumo da palestra. Vai estar lá no meio, mais ou menos, que é muito antigo. Tem alguns anos que eu fiz essa palestra. E no grupo Fundamentos, que a gente dá aula de graça, a gente fala sobre a escala de Maslow. Anota aí, escala de Maslow. Então, obrigado, Ana. Fico feliz que eu tenha resolvido, que eu converso demais, que às vezes até acho que vocês se perdem. Mas voltando, a escala de Maslow é M-A-S-L-O-W. Só que não é segundo o ego, que é de Maslow. É segundo a self, pelo Hélio Couto. Na hora que está lá no resumo das palestras, vai estar lá embaixo, vocês passam para o lado que vai estar lá os 5 níveis ou as 5 necessidades que nós temos. Porque no quarto atributo, você sabe lidar com todas as áreas da sua vida. Se você fizer o exercício da roda da vida, que também está aí embaixo, você vai saber quais são as áreas que você tem que dar atenção. Você vai ver que não é fácil, são no meu mesmo, um coach, né, que eu presto para vocês. Na minha metodologia são 13 áreas. São 13 áreas. Entende? Que você tem que dar atenção para isso. Então, assim, fico feliz. Obrigado, Tainá. Fico feliz que tenha ajudado vocês. É porque, igual eu falo, os problemas nós, gente, eles se resolvem, são as coisas simples. Então, se você entender quais são as suas necessidades e você trabalhar para resolver esses problemas e alcançar essas necessidades, logo você vai chegar lá. Vou dar uma aula para vocês também da escala de Maslow. Pensa o seguinte, gente, a primeira necessidade, se você estiver morrendo de fome, você consegue pensar em sexo, em dinheiro ou qualquer outra coisa? Você não vai pensar em Deus, você não vai pensar em nada. Por isso que antigamente, lá no cristianismo primitivo, né, na casa do caminho, quando o pessoal chegava, o que eles ofereciam? O evangelho? Não. Eles ofereciam pão, o cara está com fome. Quem está com fome não pensa em nada não, quem está com fome pensa na comida, entende? Quem está com fome pensa em comida. Por isso que é o primeiro degrau. Quem está passando fome, quem está com necessidade, você não vai conseguir desenvolver a sua vida, você não vai conseguir desenvolver sua vida espiritual. Você não vai conseguir desenvolver sua vida espiritual. Então, se você conseguir resolver os problemas, gente, menores, né? Porque é claro que conexão com Deus, a nossa evolução, é muito mais importante. Só que ninguém vai conseguir chegar lá se não conseguir ter uma casa confortável. Não precisa ser sua, mas é um lugar. Se não conseguir ter alimento, se não conseguir desenvolver o seu lado emocional, inclusive com um parceiro ou uma parceira, ou um parceiro, não vai conseguir sair de onde é que está. Se você não conseguir também ter um status de poder que a gente quer, quando você consegue, principalmente o homem, como você consegue ter lá, né, o dinheiro básico, quando você consegue ter sua parceira, o homem já quer o quê? Um posto, algo melhor, que é o degrau do poder. Depois disso, observe quando a pessoa vai ficando mais velha, quando ela, entre aspas, vai ficando mais espiritualizada. Ela começa a compreender, as que são inteligentes, né? Na idade não significa sabedoria, não. Como elas começam a compreender o quê? A se compreender, a querer se descobrir, querer compreender a vida. Pega o Flávio Augusto, esse pessoal que tem grandes fortunas. Eles começam a deixar esse plano físico para trás, por quê? Porque eles já têm. Não é porque eles são santos, é porque eles já têm. É uma escada, são degraus, entende? São degraus. Você vai vencendo a primeira, vai para o segundo degrau, terceiro degrau, quarto e o quinto. O quinto é a espiritualidade. Olha só para você ver, o ser humano, por si só, por isso que os espíritos falavam, entendeu? Falam, né? E está no livro dos espíritos, que a lei de Deus está dentro de nós. Se você seguir as suas necessidades, se você for curando, resolvendo esses problemas, automaticamente eles vão te levar para o quinto degrau. E o sexto degrau, que é fora dessa pirâmide, que é onde Jesus chegou, que é se tornar uno, entende? Que é você saltar disso. Então, voltando aqui, gente, para quem chegou agora e para quem se perdeu, e respondendo lá para a Ana novamente, primeira coisa, gente, mediunidade nada mais é do que a nossa capacidade de conectar com outro plano. Nós somos espíritos, então nós estamos incorporados o tempo todo. Você tem que trabalhar a sua vontade, saber dizer não, trabalhar a sua autoestima, trabalhar seu autoconhecimento, para você desenvolver a sua capacidade de conseguir o quê? Ouvir e se conectar com o outro lado. Se você ouve e conecta com o seu próprio espírito, automaticamente fica mais fácil você sair e deixar outro espírito incorporar, se esse é o que você for querer, entende? Então, desenvolver mediunidade nada mais é que você se desenvolver. E você ser um super médium, ou ter a sua mediunidade desenvolvida, nada mais é que você conseguir resolver os problemas da sua vida. Por isso que é você criar consciência. Consciência é escolher, entende?
Consciência é você ter escolha, você viver com propósito. Desse jeito, macumba. Isso aí, parabéns, José. Então, desse jeito, macumba, obsessão, trabalho, olho gordo, nada disso pega. Se a gente for trabalhar, eu tenho um curso também que é gratuito, que é de meditação, vou passar para vocês. E no curso de meditação eu começo a mostrar para vocês como isso vai trabalhando na sua aura. Porque é como se você estivesse criando uma bateria, uma camada externa, um campo de força. Que é como se fosse uma gordura espiritual, só que essa é boa, né? Porque a gordura aqui da terra só é boa na carne, né? A gordura espiritual, na medida que as coisas vai chegando alguma coisa ruim, ela vai bater nessa barreira espiritual de energia que você criou em você mesmo, entende? Então, essa energia que você criou através da meditação, ela vai te proteger, por isso que não chega em você. Então, se você consegue criar, se você consegue se conectar e ter essa energia, você está protegido. Entende? Você consegue desenvolver a sua energia, você consegue desenvolver a sua mediunidade. E voltando, se você se desenvolver, se você saber ser uma pessoa boa, se você saber criar, melhorar os seus valores, melhorar a sua virtude, automaticamente você está progredindo na vida. Automaticamente você está ajudando, entende? Está ajudando. Uma pergunta do José, que ele trabalha e às vezes vem sugestão, parece que é de espiritual, para ter certeza se é ou não. Então, sempre é espiritual porque você é um espírito, entende? Então, talvez é a sua centelha falando com você. Geralmente, para diferenciar isso, eu falo o seguinte, se vier na sua cabeça, né, às vezes você está em dúvida, o primeiro pensamento, geralmente, é da famosa intuição, entende? Então, se vier o que primeiro pensamento, antes de você começar a dialogar consigo mesmo, pensar demais, aí, aquilo dali é a intuição. Para você saber se é espiritual ou não, é para você tenha noção, né? Se é algo que você já teve consciência, ou você estudou, trabalhou, tem consciência, você criaria aquilo, entende? Se é algo fora dessa curva de consciência, é um insight. Agora, uma coisa também que vocês têm que entender, não existe ninguém, entendeu? Nem incorporado ou desincorporado, que possa de forma simples falar que isso é ou isso não é. Esqueci de dizer lá no início da live. É igual o Buda falava, entendeu? Não acredita em mim. Não acredita em mim. Não acredita em ninguém também que está te falando. Coloque em prática e vai saber, tá bom? Coloque em prática para você saber se isso vai te gerar os resultados corretos ou não. Mas respondendo ali, José, se for algo que for fora da sua curva de consciência, da sua curva de conhecimento, bem provável que seja algo espiritual. Agora, se esse algo espiritual veio de um espírito ou se veio de você, aí eu não consigo te dizer, entende? Porque quando chega no plano espiritual, é como se fosse a água do mar. Depois que você pegar uma água, sei lá, uma água mineral e jogar no mar, não tem como você distinguir mais qual água é do mar e qual que é mineral. Porque ali tudo vai se confundir, entende? Porque tudo aquilo que é espiritual, igual para quem estuda com o Reiki comigo, quando a gente vai falar sobre presente, passado e futuro, muitas das vezes a gente recebe algo e esse algo não é de um outro espírito. Pode ser de nós mesmos, lá no futuro, tratando alguma coisa. Hoje, presente, quando a gente está fazendo hipnose, a gente faz uma hipnose, a gente faz uma regressão. Nós não estamos no presente indo lá atrás tratar algo. Então, pode ser que algo que esteja acontecendo hoje no nosso presente não seja um mentor ou um outro espírito. Pode ser nós mesmos, lá no passado ou no futuro, nos mandando uma mensagem e nos ajudando. Olha só para ver, é nós mesmos nos ajudando. Porque quando a gente for mais para frente, né, nos grupos mais fechados, vou até criar um outro Instagram para trabalhar específico, né, tirar um pouco da parte espiritual desse. Quando a gente for tratar, vocês vão ver, não existe passado, presente nem futuro. E não é uma linha tênue, entendeu? Não é tipo, o passado interfere no presente, o presente interfere no futuro. Não. O futuro pode interferir no presente, o presente pode interferir no futuro, o passado pode interferir no futuro, o futuro pode interferir no passado. Entende? Então é muita coisa para a gente estudar e a gente desenvolver. Mas focando aqui novamente, né, na mediunidade. Que já está chegando no finalzinho aqui, se ninguém tiver mais perguntas, e se eu tiver te respondido, José, manda um ok aí para mim. Então, voltando, a mediunidade, gente, nada mais é do que uma forma de a gente conseguir se comunicar o tempo todo. E nós estamos o tempo todo trabalhando e executando essa mediunidade. Não é só outro espírito trabalhar através de nós.
é nós nos conectarmos com a nossa própria mediunidade. Se você desenvolver a sua vida, se você se desenvolver, tudo vai se desenvolver, tá bom? Mais perguntas? Respondi ou não, José? Manda aí pra mim, por favor, que eu fico, né, como é que eu posso dizer? Fico sem ter um norte aqui, para saber se eu termino, se eu não termino. E aí, pessoal, vocês que mandam. A gente tem alguns minutinhos ainda. Não. Alguém mandou alguma mensagem, alguma coisa? Não. José, ressuscita, meu filho. Obrigadão, viu, José? Fico feliz. E trabalho, entendeu? Não fica muito preocupado também se é espírito não. Aproveita e agradece, entendeu? Porque talvez é seu subconsciente. Então, na PNL, né, o Richard Blend, ele gosta muito de trabalhar. Ele gosta muito de trabalhar esse lado de você conversar com o seu subconsciente. Vamos continuar preparando depois. Começar mais tarde, né? Vamos ver. Se fizer por merecer, deixa o like aí. Vou virar blogueirinha agora. Depois você assiste. Deixa o like. Se deixar o like, eu faço mais tarde também. E agora, gente, queria agradecer a todos, porque grande parte das pessoas que me ajudaram estão aí online. Eu peguei a lista hoje, mas eu ainda não abri. Queria agradecer muito vocês terem ajudado nesse financiamento coletivo. Para quem conhece um pouquinho dessa parte, alguns nem sabem disso, né? Mas eu trabalho com projetos sociais. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha em torno de 12 a 13 anos quando eu comecei. Eu ajudava nem sei se vocês vão lembrar hoje, na Pastoral da Criança. Eu tenho até um certificado ali, que eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu fiz esse curso. Eu tinha uns 14 anos quando eu fiz esse curso, e desde isso eu estou fazendo. Eu dediquei 8 anos exclusivamente a essa área, um pouquinho mais espiritual. Dediquei 1 ano integralmente a isso, e eu comecei nessa área espiritual, vai fazer 10 anos agora, entendeu? Então, assim, eu queria agradecer muito a todos que ajudaram com esse financiamento. A gente vai ajudar muitas pessoas, se vocês acompanharem lá, principalmente no WhatsApp. Eu não mexo muito com redes sociais, porque igual eu falei, né? Eu trabalho em várias outras coisas, eu tenho uns 3 ou 4 empregos, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar do meu relacionamento, eu agora tenho que cuidar mais do corpo. Então é muita coisa pra gente fazer. Então eu queria agradecer, eu vou fazer por merecer ou honrar isso, né? Por merecer eu acho que eu já fiz, senão vocês não tinham ajudado, né? Mas eu vou fazer por honrar isso daí que vocês me deram. E a gente vai criar muitas outras coisas. Só para vocês terem ideia, a gente tem um curso de meditação gratuito, ele é online. O curso de Reiki nível 1 também é online. Curso de mediunidade que está começando agora, também online e gratuito, entendeu? A gente tem um curso de desenvolvimento humano, que a gente desenvolve todas as áreas e vocês vão aprender parte por parte, tudo isso que eu ensino em vocês, chamou os fundamentos, entendeu? Vencer. Então, vencer tanto de vencedores, ou seja, a gente vencer as nossas dores, vencer os nossos problemas, como também no sentido de vencer, ou seja, ser a... Que ainda tá passando, mas a hora já deu. Ah, tá. Então, pessoal, eu vou aumentar esses projetos, vou lançar outros financiamentos para a gente conseguir ter o físico também, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ficar no online. O grupo Os Fundamentos a gente inicia em outubro. Todo mundo que ajudou vai receber as recompensas e eu vou adiantar, não vou esperar em outubro, tá bom? Já vou adiantar, porque como eu recebi bastante coisa de pessoal, principalmente fora de Sete Lagoas, eu não acho justo eu ter que esperar e eu fazer as coisas físicas. Então, para quem ajudou e viu as etapas, eu vou trocar a etapa 1 pela 2. Então, eu ia começar a física, presencial e depois fazer a online. Então, como quem me ajudou é mais de fora, então eu vou inverter. Eu vou começar as coisas online primeiro e depois eu vou passar para as coisas presenciais, tá bom? Então, os cursos, todos eles vão voltar. A gente vai ter aulas... A gente vai ter aulas semanais. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu, Lázaro? Então, a gente vai ter aulas semanais, que eu não vou chamar de live, vou chamar de qualquer outra coisa, que isso não é fórmula de lançamento, entendeu? Isso não é marketing. Eu dou aula de verdade. E a gente ensina de verdade. Então, eu não vou fazer uma coisa para vender outra. Aqui eu estou te dando a aula de verdade. Você pode ver que eu te falei todo o caminho. E não estou te oferecendo nada no final. Estou te dando aulas de verdade. As mesmas aulas que eu dava lá na casa espiritual nossa e nos projetos, eu faço aqui agora para vocês, tá bom?
Bom, já que ninguém mandou mais mensagem, ninguém mandou nada, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Agradeço a presença de todos e muito obrigado mesmo pela ajuda, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.